produtora começou com mais trabalhos na área gastronômica por causa do Clube do Gordinho, por causa da minha fama, né, de cozinheiro, do programa. Qual foi a receita mais maluca ou exótica que já pediram pra você fazer? Cada um tem o seu jeito e o seu estilo, né? Eu acho que o menos é mais, o simples é chique. E se o Clube do Gordinho fosse um prato, você acha que ele seria qual prato? Sempre prezei muito isso. Nós vamos fazer um programa simplesinho, mas vamos fazer com qualidade. A hora que colocar a câmera para mostrar o feijão cozinhando, vamos ver o feijão gostoso, borbulhando. Não aquela coisa embaçada, colocar por colocar. E aproveitando essa energia, se você pudesse deixar um único conselho para quem quer começar a empreender ou quem já tem um negócio baseado nas suas experiências, qual seria esse conselho? Alô Brasil que rala na cozinha, grava no celular e ainda edita no mesmo dia. Tá começando mais um Gestão Sem Gravata, o talk show onde o improviso é gourmet e o empreendedorismo é servido com molho especial. E se você é daqueles que faz tudo, tempera, grava, posta, responde comentário e ainda sonha com patrocínio, esse programa é seu. Porque aqui a gente sabe que não existe CNPJ sem CPF cansado. Eu sou o Marcelo Melo, contador raiz e fundador da Spaces. E aqui a gente fala de empresa com realidade, com humor e aquele tempero de quem tá no corre de verdade. E todas as quintas-feiras tem episódio novo aqui no canal. Não perca. Então na próxima quinta às 19 horas a gente vai estar por aqui. Gente, o nosso convidado de hoje já virou marca registrada no YouTube, no Instagram, onde ele mostra que não precisa ser magro para ter leveza, nem chefe estrelado para conquistar o público. Recebam com uma salva de palmas e cheiro de alho fritando, ele que é apresentador, produtor, cozinheiro raiz e referência com o canal digital Clube do Gordinho. O Big Bucha, o mestre das receitas e da resenha boa. Seja muito bem-vindo, Big Bucha. Vida, muito obrigado. Tudo bem, Marcelo? E aí? Que lindo isso. Parabéns, estou adorando. Profissionalismo incrível. Isso é bom e ajuda as pessoas, né? O profissionalismo, né? Muito bem sua equipe. Muito legal. Tô adorando. Vamos lá. Legal. E o episódio de hoje, pessoal, tá incrível. Se você não acompanha, começa a seguir esse homem, que ele ensina ali umas receitas que dá água na boca. Big Bucha, conta pra gente como começou a sua jornada. Parece que foi aos 14 anos, certo? Foi. Eu sempre adorei, né? Eu venho de uma geração que acompanhou tudo, né? Vi o homem chegando na Lua, embora seja bem pequeno, mas eu vi a televisão nascendo, o rádio, né, no seu melhor momento. Toda criança, né? Como não dava para ser astronauta, eu fui trabalhar, preferi trabalhar com comunicação. Sempre fui muito comunicativo, sendo, né, geminiano, não sei, é uma coisa que sempre me atraiu. E num determinado momento, eu estava numa casa de amigos, quando uma pessoa que trabalhava em rádio, né, na Rádio Notícia, até hoje no ar, né, do antigo... da família Pinhanelli, do seu Edilberto, o cara convidou um amigo, vai lá fazer um teste na rádio, sua mãe tá reclamando aí, molecão aí de 14, 15 anos, o dia inteiro, aí, vai lá, quem sabe. E ele foi e eu pedi para essa pessoa, posso ir junto? Uma pessoa muito querida, amiga minha até hoje, falou, claro, Bucha, vai lá, já era Bucha, né? Vai lá e tal, né? Quem sabe. E deu certo. Tanto é que os dois começaram a trabalhar na Rádio Notícia. Aquele tempo, quem fez esse convite foi o irmão do Edilberto, Gilberto de Paula, muito gente fina. E eu e o Aranha, na época, até ele já faleceu, o Fernando Balancin,
E começamos, junto com o Edir Magrão, que também está até hoje no rádio, começamos a fazer o Transas, Buchichos e Paqueras, que era um programa de recadinho. Talvez vocês lembrem, fossem bem moleques, mas foi um programa que parou mesmo assim, não só Americana, mas foi um divisor de águas, né, daquele rádio, e foi na FM isso, né, ele tinha boas características de AM, por causa daquele papo, daquele bom tempo sem rolar música, isso era inaceitável na FM aquela época, mas deu essa... Muita gente parava para ouvir... eu fazia externa com rádios no Tio Pedro, nos locais que eram moda, né? Na época, que era bem assim, era Avenida Brasil, Tio Pedro, em frente ao Rio Branco, depois veio Maçã Verde e tal, na Fortunato, e tudo isso foi ganhando, né, uma coisa legal, interagia com o público. Eu digo para os meninos hoje que se a gente tivesse feito aquilo que nós fizemos em 84, 85, 83, hoje, ou pouco antes, ou em São Paulo, né, a gente teria sido aí talvez o Pânico da época que ele foi fazer isso tudo depois. Cresceu muito o programa, né? Fui ganhando espaço, comecei atendendo telefone, depois eu vivia na rádio, que eu adorava aquilo, atendia telefone para o seu Geraldo Pianelli, interagia. Isso foi me dando uma bagagem para que eu continuasse como DJ, né? Depois eu virei DJ da Rádio Notícia, que era o disc jockey, que realmente colocava as músicas naquele tempo nas vitrolas, nas caceteiras, né? Não é que nem hoje não, só no clique. Você tinha 20, 30 comerciais em forma de cartucho e aquilo ia caindo, despencando, mas era uma loucura, e aquilo é que fazia, né, a animação. Imagina um moleque de 15, 16 anos, tocando o que gostava, né, porque a gente vem aí, eclético, né, para música, mas gostava do rock and roll mesmo, da música pop. E foi uma época muito... né? Tinha tudo, né? Foi a melhor época de músicas, né? Então era muito bom você ter. Todo dia chegava música nova. A gente tinha muita parceria com o Eric Heibel, que trazia de fora, né, as músicas. Lançamos muita música, Gazebo, I Like Chopin. Não vou nem lembrar, tanto música que o Eric trazia e virava sucesso nacional. Isso mostrava que a Americana tinha uma força com rádio, com o pessoal, embora o Eric fosse de Nova Odessa, mas tudo acontecia aqui no interior, em Americana, até mais do que em Campinas, e depois veio Ribeirão e tal. E aí fomos, depois eu fui para a Educadora, depois nós fomos para a Rede Bandeirantes em São Paulo, né, cobri folga lá, o Edir Magrão trabalhava lá, junto com César Filho, o Índio, um monte de... O próprio apresentador do Pânico, o Emílio, era da nossa turma lá e tal. Então foi um aprendizado muito grande, com bons profissionais. Que época boa, né? Maravilhosa. Eu acho até que eu comecei pouco cedo, porque eu vi muita coisa, muito novo, mas isso, é claro, quando você tem uma bagagem de casa, né, uma base de casa, né, você não sucumbe, você sabe se manter e tocar a vida, né? Então você ganha muita experiência novo. Isso é muito bom. Nossa, muito bom. Esse foi meu começo em rádio e TV. Depois a história é longa. Tá, e conta pra gente, então, como que surgiu o Clube do Gordinho? Foi ideia pensada ou nasceu no improviso? Nessa época você não cozinhava ainda? Ou já arriscava? Já cozinhava. Eu tive um amigo, tenho, né, um amigo, para você ver como a vida das pessoas são influenciadas sempre. O Dércio Batagim, dono do antigo Batagim, Batajão. Uma rede, né? Que depois foi vendido para o Paulistão e tal. Ele era um amigo nosso de casa. E a gente tinha muita facilidade, assim. A minha família, né, meus tios, meus avós, vêm de açougue também, dessa cultura, né, do açougue, de mexer com carne e tal. Então a gente sempre teve, assim, uma outra visão de gastronomia. Sempre raiz e tal, naquelas coisas. Mas o Dércio foi o cara que me apresentou picanha, por exemplo. Olha, tem um corte novo aí que os açougueiros estão fazendo, a tal da picanha, veio lá da Argentina, vamos comer, vamos fazer. Então, né, eu lembro que eu fazia pizza, logo que apareceu aquelas massas pré-assadas, que hoje tem de monte por aí, vamos testar, né, vamos fazer. Eu lembro que eu cortei fatias de pão, coloquei em cima da pizza, olha que loucura, né? Até hoje eu deve falar, o primeiro cara que pôs pão na pizza.
Então isso foi crescendo e tal. Gordinho sempre, ia jogar bola, no segundo minuto já cansava, ia para a churrasqueira, vamos pescar, não se acomoda no barco, vai pro rancho, e aquela coisa, né, de ir gostando. A minha avó cozinhava muito bem, né? Então a gente observava. Minha mãe nunca cozinhou muito bem, não. Então talvez seja por isso. E uma coisa que eu sempre falei, Marcelo, para as pessoas mais novas, é que tem que aprender a cozinhar, tem que se virar. Porque não é que nem hoje, né? Outro tempo a gente saía para fazer faculdade, saía para trabalhar fora, o salarinho contado, não dava para ficar comendo, nem tinha, né? Os fast foods da vida, a facilidade que tem hoje. Você tinha mais do que fazer mesmo. E aquele tempo a gente gostava era de arroz, feijão, bife e batata frita, né? Então tinha que aprender a fazer, cozinhar, se virar e tal. Mas é um aprendimento muito gostoso e tem que estar na gente o gosto, né? Senão você não vai, né? Se você não gosta de nadar, você nunca vai ser nenhum nadador meia boca, né? Se você não gostar de fazer alguma coisa, por exemplo. Mas o Clube do Gordinho, ele surgiu... O Clube do Gordinho surgiu numa segunda vez que eu voltei para a Rádio Notícia para coordenar, né? Junto com o Edu Reis, com o Cris Correia, com o Edir Magrão, coordenar uma virada na Rádio Notícia, que era muito apagada e tal, a concorrência, a Vox dominava total, claro, mérito total deles, exemplos, né, de radiocomunicadores. Então nós viemos e nesse momento o Edilberto tinha a rádio AM também, tinha a Notícia AM e a Notícia FM. A gente trabalhava na FM, mas como eram juntos, estúdios ali, um do lado do outro, no horário do almoço, eu não me lembro, acho que Tony Cristino, alguém, Clóvis Magalhães, todos esses nomes por aí das antigas. E eles se saíam um pouco do estúdio para poder almoçar, não sei, e a gente fazia, né, ficava lá cobrindo. E para a Rádio AM, né, você fica conversando, interage muito, né? E a gente ficava com as senhoras, com o pessoal. A hora do almoço, o que a senhora está fazendo aqui? Estou ouvindo o barulho da panela de pressão. O que tem aí? Hoje tem uma carninha de panela, hoje tem... Como que a senhora faz? Como é que é? E isso foi crescendo. Em determinado momento, o pessoal da Ultragás viu e começou a patrocinar esse quadro. Né? Começou a patrocinar esse quadro, receitas com gordinho, porque eu não falava butcher, gordinho, né? Aquela coisa mais gostosa, mais amistosa com a dona de casa, e falou, daqui a pouco tem receita com gordinho. Aí entrou a Ultragás, tem receita com o gordinho da Ultragás. Depois nós sorteamos um fogão, e aquela coisa foi crescendo. E em determinado momento veio para a Americana a Horizon, né, na verdade, né, em inglês, cada um falava de um jeito, mas o nome era Horizon, que depois virou Vivax, depois virou NET, e hoje é Claro. E eles tinham o canal local, aqui estavam lançando o canal local no cabo, o cabo era uma grande novidade, nossa, todo mundo querendo cabo, aquela facilidade, né, e eles fizeram um trabalho muito legal em Americana, repercute até hoje. E no momento eu tinha um amigo lá dentro, mas eles lançaram o Papaléguas. Papaléguas que era internet rápida. Putz, era de escada ainda, mas era rápida. E eu fui fazer uma chamada para eles de lá, no lançamento. E eu fui super rápido, porque o tempo era pequeno para a rádio e tal. E o cara falou, pô, esse Butcher poderia ser o nosso garoto propaganda, porque ele é rápido, fala rápido, como E me convidaram para fazer um programa no canal local. Eu falei, eu só faço se for o de culinária, o Clube do Gordinho, né? A Ana Maria estava começando, estava indo para a Globo, então estava aquele buchicho, um dos primeiros da TV. E deu certo, acabou, eu falei, nossa, arrumei um problema. Mas começamos a produzir, eu convidei na época o chefe Saul, que na verdade nunca foi chefe, nós é que... né? Criamos o chefe Saul, um caricato, uma pessoa maravilhosa, que também cozinhava como eu, assim. Ele cozinhava um pouco mais e tal, era mais velho, já tinha uma outra ligação com a cozinha. Cozinhava para os amigos, para o Meneghel, e nós fomos desmistificando a culinária junto com o telespectador, junto com a pessoa que assistia, junto com a pessoa... Facebook estava começando aquela época, ainda depois de um tempo, né?
que veio o Facebook. Então em determinado momento eu fiquei sozinho, questão de contratuais e tal. Aí fui para a Band, para a Band Campinas. Lá nós ficamos 14 anos com o patrocínio do Pague Menos, que na época também estava crescendo, né? E foi sua primeira experiência com televisão, foi patrocinando um Clube do Gordinho, e ele foi crescendo. Vieram depois as redes sociais, veio o YouTube, né? Que muita gente migrou, né? Deixou de assistir pela TV e pelo YouTube pela facilidade. Hoje nós temos quase 25 mil inscritos no Clube do Gordinho. Nossa, tem bastante gente que acompanha o canal. É um número bem expressivo. Hoje em dia, apesar dos algoritmos aí que eu não entendo muito, né? Distribuir da forma deles, mas tá lá, disponível. Então, a cozinha veio antes da produtora? Sim, a produtora Big Media nasceu para poder... Porque o Clube do Gordinho aí começou... Eu comecei a produzir com o equipamento da Horizon. Depois fui tendo... aquele microfone, tem que esperar um programa. Então eu já comprei um microfone para ter o meu. E fui montando o meu esquema, porque o Clube do Gordinho estava dando certo, o pessoal assistia, eu conseguia patrocínios, né? E isso me subsidiava para mim viver do negócio e pagar os custos. E eu fui montando a produtora, porque, Butch, eu queria passar alguma coisa no seu programa, mas eu queria um VTzinho aqui da minha loja e tal. Quem produz isso? Era difícil, tinha que buscar uma produtora de Campinas, aí o custo ficava lá em cima. Então nós fomos fazendo o modelo caseiro. Esse é o nome, né, do jeito que nasceu o Clube do Gordinho. Mesmo no meu estúdio, que eu gravava, onde eu tinha minhas panelinhas, meu QG era na minha casa, que é até hoje, lá no Yacht Clube. Comecei lá, inclusive passava o trator do clube recolhendo o lixo, fazendo algum trabalho, e para não cortar, eu falava, pessoal do trator aí do Yacht. Então isso também foi, né, cidade pequena, todo mundo vendo. Isso gerou legal. Muita conexão, né? Muita conexão, uma coisa assim que se alastrou, e é claro que de alguma forma o programa era bom, assim, as receitas ou eu, né, somava alguma coisa, a qualidade via fundo. Eu sempre prezei muito isso. Nós vamos fazer um programa simplesinho, mas vamos fazer com qualidade. A hora que colocar a câmera para mostrar o feijão cozinhando, vamos ver o feijão gostoso, borbulhando. Não aquela coisa embaçada, colocar por colocar. Então, isso eu sempre dei atenção a isso. E eu tive sorte também nas pessoas, né, que eu trouxe. Em alguns momentos tive sorte, em outros momentos tive azar. Mas as pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo, no momento que o clube já estava se consolidando, mas que eu precisava subir uma escada, né, subir uns degraus com ele, eu trouxe uma pessoa que está comigo até hoje, né, trabalhando, que é meu sócio na Big Media, que é o Dirceu Groberman Jr., uma pessoa excelente, novo, mas um cara focado, cara extremamente confiável, né? E fez um trabalho maravilhoso, aprendeu junto comigo, eu aprendi junto com ele. Nós buscamos pessoas que nos assessorassem e que cobrassem por isso, profissionais, né? Sempre se interessando muito. Hoje a Big Media, sem medo de falar, ela é uma das grandes produtoras do interior de São Paulo. Puxa, que a prova legal. disso são os nossos clientes, né? Que, independente de gastronomia, a gente atende o Aro, nós atendemos a Marquicom, nós atendemos grandes agências, Arosa, Massas Arosa, Pague Menos, nós que produzimos 99% do conteúdo, né, do Pague Menos. Então, quer dizer, há 26 anos trabalhando junto. Quer dizer, é um trabalho sério, né, Marcelo? Sim. Senão, uma empresa dessa não vai estar com a gente. E hoje você leva os dois negócios, o Clube do Gordinho e a produtora. O Clube do Gordinho, ele acabou se transformando assim Ele é uma fonte de renda, claro, mas não é hoje a menina dos olhos financeiramente da produtora. É uma coisa que eu mantenho porque eu gosto, tenho bons patrocinadores,
é uma coisa que ainda liga, eu produzo semanalmente receitas para o Pagmenos, para a Arosa, para Intercarnes, para Nalim, vários clientes. E eu vi, né? Os vídeos são bem práticos, né? Eles dão em torno de 8 a 11 minutos ali uma receita. Eu sou prova de como mudou tudo isso. Para você ter uma ideia, o meu primeiro programa, Clube do Gordinho, eu vou falar net, vai, para ficar mais... tinha 2 horas. Eu lembro disso. 2 horas, então, quer dizer, você tinha que encher linguiça. Por quê? Porque a pessoa não tinha que assistir aquilo, você tinha que preparar ele para o próximo bloco, segurar a audiência, aquela coisa. Depois ele caiu, foi caindo. O meu primeiro programa na Bandeirantes já era de 1 hora, depois ele caiu para 40 minutos, meia hora. E hoje uma receita. E isso a gente fazia uma receita em 2 horas. Fazia uma receita, ou 2 pratos, talvez, mas aí tinha outras coisas que a gente misturava. Hoje não. Hoje uma receita não pode durar mais do que 7, 8 minutos com explicação. Né? As receitas, por exemplo, que eu faço para o Pagmenos é 1 minuto, no máximo. YouTube, 8, 9, canal 25 do carro, também 10 minutos no máximo. Por quê? A pessoa não tem... Hoje é tudo prático. E outra, né? Você não adianta você ficar, né, chovendo no molhado. Toda vez, eu sou o Big Butcher do clube. Pô, você tá no meu canal, você já sabe que é o Big. Então vamos embora, vamos gravar, né? Já vamos faturar direto o que tem que ser mostrado. Muito bom. E assim, já teve algum prato que virou a chave? Tipo assim, que fez a sua audiência crescer ou que viralizou de alguma forma? Eu tenho um prato... no YouTube com quase 1 milhão de visualizações, que é o caldo de mocotó. Simples assim, né? Então, simples. Não é um prato. Mas não, e aí você chega para o menino aí que o pai dele conhece o caldo de mocotó e fala para ele, caldo de mocotó, fala, o que será? Pô, mas é uma sopa de pé de boi, então a pessoa cria aquela, será que é bom, será que é ruim? Aí a pessoa prova e quer buscar, e o que eu notei é que não tinha no YouTube ou na internet, hoje tem um monte, muitas receitas, então aparecia o meu, né? Quando a pessoa ia pesquisar, vai pesquisar, claro que isso, né? Então isso ajudou a crescer, a formar o canal e tal, mas caldo de mocotó a receita, para você ver como a gastronomia do interior, a gastronomia caipira, raiz, ainda tem muita força no país. Legal. E como funciona hoje a rotina entre gravar, cozinhar, produzir e ainda negociar, né, com as marcas? Deve ser bem corrido. É corrido, não, mas já foi muito mais. Hoje é mais tranquilo, eu tenho, como eu disse, uma equipe muito legal, bem familiar, assim, né, que é meu sócio, o Júnior, o Luca, meu filho, hoje tem 32, mas me ajuda, ele que administra a parte, que sempre fui eu que fiz, a parte chata, vai. Você é contador, você sabe. Planilha, DRE, fluxo de caixa. Isso não dá, para você ver ainda como uma pessoa sendo eclética é legal, porque em determinado momento do Clube do Gordinho, eu ia na net pegar equipamento, eu ia buscar o entrevistado, ou ia no lugar, eu pegava o equipamento, eu produzia, eu vendia, eu acompanhava a edição, eu entregava. Então, quer dizer, você tem que saber fazer tudo, mesmo porque não é um modelo, não tinha um modelo pronto para mim copiar, né? Mesma coisa. Eu, em 89, 90, eu trouxe para a Americana, aliás, a Big Media começou aí, aqueles painéis eletrônicos, lembra que tem em São Paulo, muitos painéis de LED, que hoje está empesteado por aí. Eu trouxe o primeiro do interior. Nossa, que depois, junto com o Marquinho Najar, né, que foi meu sócio na época, nós tínhamos painel em Piracicaba, nós tínhamos painel em Limeira, em Americana, e em determinado momento nós colocamos um painel desse em cima de um veículo besta, uma perua besta, que estava chegando, com gerador e tal. E nós fazíamos futebol, fazíamos marketing de São Paulo, um negócio diferente, que nós tivemos que descobrir. Como que eu faço uma grade de um painel eletrônico? Baseando-se na rádio, em inserções. Como que eu faço a arte para jogar o logotipo dentro do painel? Não existia isso. Então, fomos desmistificando, fomos trabalhando e sempre inovando. E aquela coisa, você ganha o almoço, vende para comprar janta, ou entrou o salário da esposa,
põe o salário no negócio, sabe, come ovo aquela semana, mas investe. Para quê? Para você ver um resultado. Era o mesmo Brasil de hoje, sempre com dificuldades. Talvez a administração não fosse hoje tão assim, vou falar até uma palavra, tão canalha, né? Como sempre sempre foi um pouco, mas cada dia pior. Enfim, não vamos falar disso, mas o cara... E uma outra, só para resumir, Marcelo, não sei se eu saí muito do foco, mas olha, eu peguei Fernando Henrique Cardoso, peguei o Exército, né? Peguei Fernando Henrique Cardoso, peguei aquele outro, Sarney, peguei o da calcinha lá, peguei o Lula, peguei a Dilma. Se você não acordar às 6 horas da manhã e abrir a lojinha, você está ferrado, tá? Para não dizer outra palavra. Então você tem que trabalhar, você tem que empreender. É duro que, né, nadar contra a correnteza é mais difícil, mas é mais emocionante também. É o que eu sempre digo, aquilo que está no nosso controle é a nossa obrigação fazer. Sim. A política, por exemplo, a economia mundial, isso está fora do nosso controle. Mas isso não pode ser uma muleta, que nem muita gente usa. Fala, tá difícil e tal. A correnteza fica mais difícil. Pega uma pandemia, por exemplo. Pois é. Muita gente fechou. Eu até entendo aquelas pessoas que teve setores, né, que não pôde abrir mesmo, que não teve jeito. Claro. Mas eu conheço muita gente que sobreviveu, porque teve estratégia, ela soube mudar, ela foi para online, ela fazia comida, mandava o motoboy entregar, enfim. Foi na pandemia, até antes que eu cheguei pro marketing do Pague Menos, né? E quando ninguém tinha, eu falei assim, olha, eu tenho meus programas e aqui na edição eu consigo chegar nessa receita editada, olha, com 2, 3 minutos. Vamos colocar para o pessoal que está ficando mais em casa, a receita. Hoje explodiu, né? Exato. Todo mundo tem, muita gente se reinventou nessa época. Muita gente se reinventou. Então, quando eu pensei que eu realmente trabalhava muito com eventos, com a Big Media, cobria eventos e tal, de repente, acabou? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com estúdio. Eu vou alugar, eu vou criar conteúdo para as redes sociais que as pessoas precisam, né? E fui acompanhando também, porque não tem um projetinho, não tem um organograma para você seguir. E aí que está o grande lance da criatividade. Você tem que criar e tem que testar. Muita gente vai falar, se você falar ideia para 10, 9 vão falar, será? Você tem que ir, velho. Se você tiver realmente confiança e vai enquanto você é novo, determinação, e vai enquanto você é novo, porque depois você vai ficando mais preguiçoso, e isso é natural e bom também. Eu tô com quase 60 anos, eu não tenho mais saco para ficar cuidando da parte chata. Eu quero mais cuidar da parte artística, do que eu vou gravar. Eu vou fazer hoje um risoto, então eu vou buscar o melhor arroz, vou buscar o melhor parceiro, a melhor proteína. Para quê? Para que isso... Eu não preciso mais se preocupar com a câmera, se ela vai estar ligada em ordem, com a luz. Já está tudo em ordem, porque eu tenho uma equipe, já está formatado o negócio. Então eu consigo melhorar a minha parte, né? Então isso é o caminho para você estar cada dia melhor. E bons parceiros, hein? Não fica trabalhando para nego ruim, não. Então, e falando em parceiro, você já passou algum perrengue, seja com algum parceiro, não precisa citar nome, ou seja, alguma receita ao vivo que de repente deu alguma coisa errada, algum tipo de perrengue que você passou? O ao vivo nós trabalhamos bastante, trabalhava mais na Band, principalmente quando ia gravar com o Borg, com o carequinha lá da Band, muito gente fina. Ali era ao vivo, ali a coisa pegava mesmo. Mas um baita suporte, tudo pensado, tudo bem preparado. Eu digo, se você tiver 2 horas para cortar uma árvore, fique 1 hora amolando o machado, né? Preparando, pensando, deixando tudo em ordem. Que nem quando eu vou gravar uma receita. Não adianta eu pensar só nos ingredientes, eu tenho que pensar na panela que eu vou fazer, depois eu vou tirar aquele arroz da panela, ele vai para um outro recipiente no qual eu vou ter que misturar. O que eu vou misturar? É um fouet? É uma colher? E depois que sair do fouet, ele vai para uma forma, a forma está ali já? Porque não adianta eu parar no meio do programa que custa uma fortuna a produção, que eu tenho 7, 8 pessoas, para mim, mas que forma que eu vou usar? Pronto, já minutos que passam, que custa dinheiro, e outra quebra o clima. Então, tudo que é planejado é muito melhor, né? Até filho. Com certeza. Vai ser mais difícil. E a produtora, assim, que tipo de projeto vocês tocam além do seu canal? Você comentou que você faz
pro Pague Menos, para algumas empresas? Sim, hoje a Big Media, o que ela menos faz é o Clube do Gordinho. Eu tenho uma equipe, uma pequena equipe que cuida do Clube do Gordinho, né, com edição e gravação, para manter os parceiros que eu tenho. E tenho um outro lado que é a parte mais profissional, né, da Big Media, que é coordenada pelo Dirceu, pelo Júnior, que fez, né, a faculdade de rádio e TV aqui na Unisal, sempre viveu, trabalha nisso desde os 15 anos, ele era vizinho da Vídeo Geraldo, nosso saudoso Geraldinho, onde ele aprendeu muita coisa, onde eu o conheci também. Depois ele foi para São Paulo para conhecer a vida lá fora, né? Eu quero bater a cabeça, vou ter que bater a cabeça. Você vai voltar e vai acontecer tudo isso que aconteceu. Mas ele foi lá para fora, foi ver, né, o que acontece. Tem que ir mesmo, e tem que ir quando é novo. Porque depois que você pegar, engrenar, você tem que se dedicar. Não adianta você ficar com a cabeça aqui, trabalhando, pensando em São Paulo, poderia estar lá, poderia estar aqui. Não. Você optou por estar aqui, foi lá fora, viu, não deu certo, ou você quis voltar, mas agora a bronca é aqui, vamos pegar e não tem... Olha, a frase que eu acho que eu mais repeti para o meu filho, eu botava aquela música do Titãs, né, que a vida é cruel, e falava, olha, realmente a vida é cruel. Eu vi um monte de príncipe virar sapo, mas nunca vi sapo virar príncipe, né? O dinheiro não faz... Mas não é nem querendo, viu, Marcelo, criar um filho, que ganhasse dinheiro. Mas, se você põe um Nike no pé do seu filho, não vai querer um quichute depois. Se você pega um menino de favela, menino mais simples, e dá um tênis melhor para ele, se ele voltar para o Havaiana depois, ele já viu essa realidade, está até acostumado. Mas um moleque bem criado, não. Então, e aí quando ele chega com 25, 26 anos, que acabou a faculdade e a coisa está lá, né, para ele fazer, ele vai, não sei, titubear. Então você tem que criar pessoas fortes mesmo, né? Porque mar calmo não faz bom marujo, né? Então é uma coisa que eu sempre falei para ele, Luca, você quer, você gosta, corre atrás, não precisa batalhar, não precisa ser milionário não, mas o seu você tem que batalhar, cara, porque viver dos outros, esperar a herança, é aquilo que eu falei, né? Já vi um monte de príncipe virar sapo. É verdade. Mas a produtora, falando mais um pouco dela. Sim. Vocês estão abertos hoje para receber novos clientes? Vocês têm a grade fechada? Não. Sempre. Mesmo porque os clientes, claro, salvo alguns que a gente trabalha, mas não sobe e desce. Um dia você está trabalhando para ele, outro dia não. Né? Tudo é contrato, né? Seja ele longo ou curto. Mas o foco da produtora é fazer exatamente o quê? Que tipo de trabalho vocês oferecem? Na verdade, a produtora começou com mais trabalhos na área gastronômica, por causa do Clube do Gordinho, certo. Por causa da minha fama, né, de cozinheiro, do programa e tal. Mas como eu disse, de repente eu tinha lá propaganda da Argamassa, né, do Badan, um dos primeiros patrocinadores. O que a Argamassa tem a ver com o programa de culinária? Nada a ver, mas quem assiste o programa de culinária gosta constrói, reforma, né? Então nós fomos lá, mas eu vou fazer um comercial, vamos fazer um comercial de argamassa, tem nada a ver com culinária, mas vamos fazer um, Bútia vai apresentar, vamos pegar um outro apresentador, como vamos fazer? Então a Big Media foi se especializando também em fazer comerciais, em fazer, um outro exemplo, Bútia, cara, eu vou fazer a festa de final de ano da minha empresa, eu queria alguém para gravar depois. Vamos gravar. Quem grava casamento, apesar de casamento, festa de aniversário, essas coisas, eu nunca já fiz, mas nunca foi nosso foco. Então você grava, você vai fazer. Eu preciso de um institucional da minha empresa. Vamos buscar, chama um profissional. O Daniel Argentino é super legal para fazer vamos contratar ele, Daniel, quanto que é? Tal. E fomos montando os parceiros e hoje a gente faz né, um monte de coisa para clientes bons. Sempre com um preço legal, né? Porque o pessoal sempre se assustou, né, Marcelo? Preço de vídeo. Por quê? Verdade. Se só tinha cotação de Campinas, São Paulo.
A realidade é outra. Um aluguel de São Paulo custa 10 vezes mais do que aqui. O custo de vida de São Paulo é muito mais alto. Então, o cara tem que cobrar 10 mil de um vídeo. Eu posso cobrar 3, 4, né? Que eu vou estar fazendo o mesmo vídeo com a mesma qualidade, num preço melhor, porque eu tenho meus custos reduzidos. Só por isso. Não é porque eles são mais bonitos que a gente. Não. Entendi. Então, fala para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, o contato, caso eles queiram, né? Porque tem gente que vai estar ouvindo com somente. Com certeza, claro. O contato é no Instagram, Big Media Produtora, tá? Ou nas minhas redes sociais. Eu ainda sou, né? A cara da Big Media, apesar de não cuidar da parte, assim... de cobrança, essas coisas, de contratos, essas coisas é o Luca que faz, a parte técnica é o Júnior que faz, mas eu faço, né? A parte de produção, a parte de contatos e tal, até a comercial, se precisar. E a Big Media tem aí, né, em todas as redes, tem, né, o Clube do Gordinho também, que é um acesso, né? Só entrar em contato. Muito bom. E você tá gostando desse papo? Esse papo tá bom demais. Você vê quanta determinação tem esse homem e os parceiros, as pessoas certas do lado dele. E falando em pessoas certas ao lado da empresa, eu quero te fazer um convite. Se você é contador, se você é consultor, se você tem clientes que você presta algum tipo de serviço, eu quero te convidar para ser um parceiro da nossa empresa, da Spaces Redução Tributária. Por quê? Nós temos já 73 parceiros, contadores, advogados espalhados no Brasil, o qual a gente ajuda, sendo um braço, né, do escritório dele, a fazer análises tributários nos seus parcelamentos. Ou seja, tem clientes que pagam, né, para a Procuradoria da Receita Federal todo final de mês aquele DARF gigante, cheio de multa, juros, honorários. A gente ajuda a fazer a redução desse DARF. Então, se você tem clientes e quer uma consultoria para os seus clientes, entre em contato com o pessoal da Spaces. O QR Code está aqui na tela e você que está ouvindo, basta acessar spaces.com.br. Seja um parceiro Spaces. Legal? Então vamos voltar aqui que eu tenho uma pergunta bem legal para fazer agora. Qual foi a receita mais maluca ou exótica que já pediram para você fazer? Ai. Receita mais maluca, exótica. Uma vez pediram galopé. Nem sei o que é isso. Galopé é um cozido de pé de porco com um frango velho, um galo, né? Entendi. Eles fazem esse cozido e eu fui atrás para ver, para pesquisar. Não é uma coisa assim, tem muito, né? No norte é um prato, né? Assim, mas galo velho, você já tem que cozinhar muito, né? Aquilo lá já é um sabor, dura a carne? É bem mais, né? O frango caipira, que já é bem mais... Bom, o frango de granja é batido com 35 dias, 40 dias, é aquela carninha, né? Como se fosse vitela. Por isso que ele é molinho, cozinha, frita rapidinho. O frango caipira, ele é abatido com mais ou menos 6 meses, antes do primeiro canto dele. Então já é uma carne mais ainda tenra, mas ainda uma carne mais durinha, outra cor, né? Se você comparar, né? Até parece uma carne rosada, vermelha. E o galo é aquele frango velho, né? Você tem que cozinhar ele horas na pressão ou na panela. Com pé de porco, aquilo vai virando uma mistureba, um caldão, uma coisa assim, com ossos junto, muita gelatina, né? Porque o pé de porco solta muita gelatina, e mais a do frango. Mas é uma coisa que eu fiz, não gostei, não foi pro ar, tá engavetada. Isso já faz muitos anos. Tá engavetada até hoje, não coloquei no ar, porque ficou um aspecto ruim, sabe? Uma coisa feia. Sei lá, uma das poucas receitas que eu abortei. E numa época também, teve um bolinho que foi feito, mas esse não foi por mim, foi pela Ana Maria. Você vê, toda a produção, toda a coisa da Globo. E o bolinho começou a dar BO, porque a hora que fritava na gordura quente, ele explodia. E além da massa quente dentro, vinha gordura junto, deu vários BOs. E eu tava com esse bolinho pronto para... Porque na época era legal, sabe? Copiar a Ana.
algumas coisas. Tá começando, Globo. É o que eu digo, você tem que... Uma vez eu fiz uma entrevista, o cara falou, pô, parece o Jô Soares. Eu falei, olha, eu não fiz pensando nisso, mas ainda bem que parece alguém bom, né? Você tem que se basear em coisas boas. E esse bolinho também eu não coloquei por coisa assim, né? Agora, essa coisa mais exótica e tal. Não, legal. E teve também o lance da paella caipira. A paella caipira, na verdade, a paella, pessoal, tudo é moda, né? Então, o pessoal começa a ver, principalmente agora com a internet. Ah, é moda é essa, moda é aquilo. Agora tá na moda do pistache, tudo é pistache. Teve a moda da paella, né? Que fazia aquelas grandes panelas espanholas e fazia paella, mas conhecida era frutos do mar. Mas a paella é como um cassoulet, você põe o que quiser dentro, né? Então tem a paella monteira, que as pessoas faziam com caça, a do mar, que fazia com os restos do mar e tal. E aqui no Brasil, uma foi o preço, você fazia uma paella, né, de frutos do mar, sempre muito caro. E muita gente não gosta e não come paella de frutos do mar. Tem quem ama, ama, quem odeia, odeia, né? Então, aqueles camarão com casca, lula, frutos do mar, talvez por pouco de ignorância também. Então, nós começamos a fazer uma paella com mais costelinha de porco, calabresa, pedacinho de frango. E aí nós chamamos de paella caipira. E eu fiz no meu programa e tal, e aí o Bork uma vez me convidou para ir fazer um prato, né? Foi a primeira vez que eu fui na Band, ao vivo para todo o Brasil, fazer, e eu fiz a paella caipira. E pegou esse negócio da paella caipira. E depois você vê pessoas que assistiram aquilo e hoje fazem a paella caipira para sobreviver. Não só caipira, aí vai fazendo as outras, né? Porque tem uma técnicazinha, é super simples e tal. Não é o mesmo jeito que a gente faz aqui no Brasil, que os espanhóis fazem, que eles gostam do arroz queimado, né? Aquela crostinha embaixo. Isso o brasileiro não gosta, queimar é defeito. Lá para eles é o que eles almejam. E então, hoje você vê pessoas que fazem na internet. Outro dia eu vi um aí fazendo, começou agora, o cara falou: olha o que eu inventei, que beleza. Não tem invenção. Nós que fizemos, falando 18 anos atrás, 20 anos atrás. Tem que, eu inventei. Comida é uma coisa muito sui generis, não tem como você inventar uma comida. Você pode adaptar, você pode fazer, né, do seu jeito, com o seu tempero. Então, sempre vai ser diferenciado. Eu acho uma bobagem, uma vez alguém queria patentear receitas. Patentear o quê? Não tem coisa, não tem como. E você acha que qualquer pessoa pode aprender a cozinhar, fazer uma comida boa? Porque eu tenho um exemplo aqui, ó. O Adriano aqui, ó, que tá aqui com a gente. Se Adriano é menino bom. Ele agora... Sabia que eu me chamo Adriano? Também. Opa! Legal. Não, também ele, porque eu sou mais velho. Eu conheço por Sergipe. Mas deve ter quase a sua idade. Eu conheço ele, ele é mais novinho. Brincadeira. Ele comprou um apartamento agora. Sim. Adriano, eu tô falando na rede, todo mundo vai saber. Gente, o Adriano comprou um apartamento. Se você assistiu o episódio, você vai saber. Também ele conseguiu reduzir os impostos, os impostos da Space. Ajudou metade do Brasil aí, compra, né? E agora, o medo dele agora é que ele vai morar sozinho, porque ele não tem uma companheira, nem um companheiro, né? E ele tem que aprender a cozinhar. Então é um cara que eu acho que você vai ter que dar umas aulas para ele. É aquilo que eu falei, Marcelo. A molecada é criada hoje, jogada no mundo aí, e se não se virar, vai passar. Nem uma gororoba, um miojo com salsicha, sabe? Alguma coisa tem que aprender a fazer. E quanto mais ele se aperfeiçoa, sabe que mulher gosta do homem, prefere o homem, né? Que deixa o cartão de crédito com ela. Que deixa o cartão de crédito com ela também, mas que trate bem, que saiba fazer uma comidinha. Não precisa ser nada muito, mas assim, aquele risotinho, servir, né? Levar aquele café da manhã na cama, com pãozinho de queijo e tal. Então, cozinhar ajuda a conquista, né? Por exemplo, ele quer levar uma gatinha para o apartamento com terceiras intenções. Não vai falar para ela, vamos lá dar uma transadinha no meu apartamento. Fala, não, vou fazer um risotinho, para ter uma garrafa de vinho lá, um vinho tinto, um cabernet, sabe? Saber argumentar é muito legal. Mas eu acho que sim, basta ele querer, basta ele querer fazer, que ele vai fazer muito bem. Outro dia, Marcelo, eu fiquei
Pô, fui comprar lá um negócio de chuveiro lá, R$89 a coisa. Aí o cara falou, eu falei, pô, mas não sei trocar. O cara falou, liga pra esse cara aqui, R$100 ele troca pra você. Mais caro do que o negócio do chuveiro. Fui lá, busquei na internet, olhei assim, eu mesmo troquei, economizei R$100. Então, quer dizer, você tem que saber fazer isso, porque daqui a um dia vai acabar as pessoas que fazem isso, né? Ou então vai ficar muito caro. Sim. Pô, com R$100 eu fiz a compra da semana, sei lá, economizei, né? Então, saber fazer é muito legal. É tá? diferente. E hoje tem internet. Acessa lá o Clube do Gordinho e ensina-se a fazer um monte de coisa. É, exatamente. E você lembra de alguma história de fã ou seguidor, assim, alguma coisa que te marcou? Muitas. Pessoas que... Pô, outro dia eu moro no Yacht Club há 35 anos. Quando eu mudei para o Yacht Club, nem portaria tinha, era um clube que tinha alguns terrenos onde moravam algumas pessoas, aquela coisa e tal. Então, aí nós começamos a fazer lá, claro, o tempo foi passando, o clube foi crescendo, começamos a fazer lá, né, o Clube do Gordinho, então, onde o Butia grava aqueles programas? Lá na casa dele. Até hoje o pessoal pensa. Já faz muitos anos que eu estou na minha produtora, e o pessoal fala, você ainda grava na sua casa, no clube? Enfim, então, num determinado programa desse, eu falei, no Yacht Club, tinha um cara, que hoje é muito meu amigo, é vizinho lá no Yacht, ele morava em Campinas, e ele estava procurando uma casa para mudar aqui em Americana. Queria mudar para Americana, porque a família da mulher dele era daqui, ela tinha consultório aqui e tal, enfim. E em determinado momento ele chegou para mim outro dia e falou assim, olha, eu moro no Yacht, pede algumas pessoas, eu moro aqui no Yacht Club por causa do Butia. Eu estava assistindo o programa dele lá em Campinas, e ele falou aqui do Yacht e tal, eu nem imaginava. Um dia eu peguei o carro, minha mulher, vim conhecer o Yacht Club, e fui conhecer também outro condomínio, que é o Alto da Represa, palavras dele, na época. Ele falou assim, eu optei por vir morar no Yacht Club por causa do que o Butia morava aqui. Porque eu tinha uma referência, porque eu sabia, o Butia sempre frequentava bons lugares, mostrava bons restaurantes, tinha uma coisa legal. Eu falei assim, eu acho que é legal esse local que ele mora e que ele convive, né? Isso me deixou muito legal. E tem pessoas que eu encontro, assim, mais novas e falo, eu adorava meu pai, meu saudoso pai, porque o Clube do Gordinho tem 25 anos. Então, tem algumas vezes meu saudoso pai me punha para assistir junto com você o Clube do Gordinho, eu adorava, que falava, queria ver o Gordinho. E hoje são mães, né, que falam, eu faço aquela receita que eu aprendi com meu pai para o meu filho. Isso não tem preço. Pessoas que vivem da gastronomia, né? Eu falo, Butia, eu comecei a fazer esse prato aqui e deu certo. Hoje eu tenho uma marmitaria, que o prato que eu mais faço são as suas receitas. Poxa. Não são minhas receitas, mas de alguma forma deu um start, né? Deu uma coisa que é muito legal, Marcelo, é que eu nunca soube cozinhar. Eu não sou chefe, tanto é que você nunca me viu nem vai ver, né? Eu vestindo doma. Doma é para chefe, que estudou. E eu não sou isso, eu sou cozinheiro. E eu desmistifiquei junto. A minha ignorância como cozinheiro ajudou a desmistificar junto com o telespectador essa coisa. Que nem, por exemplo, o Adriano tá lá vendo, falou assim, pô, o Butia vai fazer uma lagosta. Também nunca fez. Então, aonde eu vou cortar aqui? Vou estar corta assim. Eu pesquisei, corta no meio. É assim, viu, gente? Não é do lado. O que combina com lagosta? Manteiga, porque ela não tem gordura. Então tem que dar gordura. Então isso tudo você vai... Se é um cara que você pega um Lohan da vida aí que vai fazer lagosta, corta, faz assim e tal, ele está acostumado, ele faz todo dia. Então você talvez não vá pegar o perrengue que você vai passar na cozinha, tá? Por exemplo, matou um cordeiro no sítio, mal sabe ele que tem uma glândula atrás da perna do cordeiro, que se você não tirar aquilo, vai impregnar a carne, que você não vai... Eu já senti esse cheiro. Então, é uma coisa que ninguém te fala. Então, de repente, primeiro dia que eu vou falar, o que é essa glândula? Essa glândula aqui, tira fora isso aqui. Ensina como tira, por que tirar. Então, quer dizer, são coisas que você, não sabendo... E até outro dia eu temperei um feijão rapidinho, né, no programa, porque o foco era outro prato, aí o cara me mandou. E hoje a internet é rápida, né? Ô, Butia, mas o que você pôs no feijão? Desculpa, cara, nem dei atenção, respondi pra ele. Eu vi que você pôs um negocinho branco, é alho, o que é?
Então, quer dizer, a gente, né, fazendo as coisas, passa rápido. Agora, falando também essa interação na rede, como nós sofremos no começo. Facebook, Instagram, até hoje no YouTube, um pessoal falando, ai, que nojo, o cara tá sem luva. Pô, mas nojo de uma comida que ele não vai comer? Você luva, pô, eu tenho mais nojo de luva. E se eu tiver que gravar um programa de luva, eu não gravo. Uma coisa que me tira toda a sensibilidade de trabalhar. Agora, outras coisas, nossa, ô gordinho, uma vez uma moça veio gravar comigo e ela estava com o cabelo solto. Ai, que nojo esse cabelo. Gente, mas hoje mudou muito, Marcelo, porque diminuíram muito esses lacradores, esses chatinhos que ficam só para pentelhar e te ofender, né? Muito ofendo. Os próprios caras já vêm e já rebate. Fala, meu amigo, você não vai comer a comida, que você está olhando a luva, o outro já vem e já... Então, isso mudou muito. Mas nós passamos maus bocados tentando, né, responder para essas pessoas. Aí via que as pessoas já estavam mal intencionadas mesmo, sabe? Pessoas mal amadas, às vezes, né? E para que vai, né? É que nem quando você vai num restaurante e é mal atendido, ou você não precisa relatar aquilo com tanta ênfase, porque, se o restaurante está aberto, se você já foi outras vezes, se tem mais gente, muita gente foi atendido bem, muita gente, você não deu sorte, ou você também não estava no mesmo dia, você não pode despirocar aí uma equipe de 20, 30 pessoas trabalhando, porque você achou que o arroz dele estava sem sal, sabe? Então você precisa tomar cuidado com esse negócio de ofender, sabe, que a bola tá quicando, chutar. Isso mudou muito, graças a Deus. Mas tem chato, hein? E se o Clube do Gordinho fosse um prato, você acha que ele seria qual prato? Eu sempre achei que as comidas do Clube do Gordinho sempre ecléticas, tá? Então você vai desde de um frango, um peixe, de uma carne de cordeiro, a um avestruz. É claro que quando você precisa da audiência, quando você precisa de números, de likes e tal, você opta por aquilo que o pessoal mais gosta, comprovadamente. É a mesma coisa, se eu pegar um dia frio, que nem hoje, e postar salada, não sei o que lá, vai ter meia dúzia de like. Agora, postar uma feijoadinha, um cassoulet, aquela comida reconfortável, quente, vai bombar, é claro. E não é porque o dia é frio, não, porque o pessoal gosta mais de ver. Já que tem que ver uma costela, melhor do que ver uma folha de alface. Isso é uma coisa que está comprovada em 25 anos de Facebook e de redes sociais, aí, se não for tanto, está perto. Você vê lá, uma salada vai ter 1/10 de likes do que uma carne, por exemplo. Então, se o Clube do Gordinho fosse uma receita, ele seria uma boa proteína. E eu acredito que uma carne de vaca. De vaca, assim, que uma carne de boi, né? E também é uma coisa que mudou tanto, hein? Mudou, nossa, né? Nossa. Não é a mesma coisa mais, né? Algumas. Em algum momento, o gado e a forma, né, de preparar cortes e carnes no Brasil mudou, né? Saiu daquela coisa... Na verdade, o brasileiro, ele não tem, por exemplo... a cultura gourmet, né, que tem o argentino, por exemplo, que recebeu imigrantes espanhóis, imigrantes italianos, de uma outra casta. Aqui nós recebemos também, mas tudo pobre, coitados. Os italianos que vieram passavam fome na Itália. Então, que eles conheciam polenta, as coisas, mas, né? E essa tradição perdurou tanto tempo, até que alguém chegasse e falasse, olha, se a gente fizer essa polenta com gorgonzola, com creme de leite, se ela vai ficar mais gourmet e tal, coisas que os argentinos, talvez, já conheciam, né? As carnes nobres, o jeito de fazer. Pô, no começo a gente fazia churrasco, já saía assando a carne no fogo do álcool, né? Não, a gente sabe o que cozinha, o que assa a carne é o calor. Então tem que ter um foguinho numa hora. Tem, mas então
Então você vai aprendendo isso graças aos programas de culinária, graças às revistas. Eu devorava revistas de culinária, livros, adorava ler, fazer curso em São Paulo, aprender, né, para poder passar pro telespectador. Então, se o Clube do Gordinho fosse uma receita, com certeza seria uma bela carne. Legal. E você se considera assim mais cozinheiro ou mais comunicador? Eu me considero muito mais comunicador. Mais comunicador. Sim. Minha culinária é básica, minha culinária é uma coisa limitada. Pelos vídeos que eu assisti lá, não é tão básico, então, não. Mas se você pegar, é uma culinária sem técnica, é uma culinária, por exemplo, se um chefe... Sem claro luva. Que tem, sem luva. Não, tudo bem, quando eu vou cozinhar, por exemplo, claro, por uma... Eu vou coordenar um evento que a gente faz, já fiz muito, ou no próprio Miami, que eu fazia sempre com luva, com todo o asseio, Sim. claro. Mas na televisão, eu tô vídeo. cozinhando para mim e pros cameramen. Cameraman come até pedra. Então não precisa ter muita frescura. E outra, como eu disse, eu aprendi a cozinhar, Marcelo, no rancho, com meu tio. Né? Eu aprendi a cozinhar no sítio. Eu não tenho aquela coisa do petit pois, petit. A gente vai, né, fazendo, vai aprendendo com o tempo, mas eu não tenho técnica nenhuma. O Bruno Stirpe, que é chefe, né, da Cantina Você Que Sabe, um dos grandes chefes do Brasil, meu estilo, falou: Butiá, tá certinho, eu sou chefe, não saio da França, da Itália, é muita frescura, gastronomia é muito, sabe, aquela coisa muito engomada, né? E não é a minha. Existe, acho lindo. Lembra do Ferran Adrià, que fazia bolinhas de vapor com sabor de couve? Tudo bem, mas não é a minha praia. Eu prefiro a couve, enrolar uma couve num pedaço de peixe e tucunaré com bastante tempero, né? Então é por aí. Legal. E se você pudesse deixar um conselho pro Butcha de 14 anos de idade, voltar lá atrás e dar um conselho, que conselho você daria? Pesado. Não, eu acho o seguinte, você tem que estar aberto para as coisas do mundo, você tem que conhecer, você tem que fazer, mas e a idade para fazer é essa mesmo, dos 15 aos 20 e poucos anos. Depois disso fica feio, fica chato, fica pior do que é. Mas você tem que lembrar que você tem uma mãe, que você tem um pai, e isso só vai descobrir depois que você tem filho. E algumas loucuras que você faz, que é inevitável, mas que faz de você um sobrevivente. Então, na minha época, eu sempre disse para o meu filho, a hora que acontece, com permissão da palavra, as cagadas, é no pós. Eu fui numa festa, tava uma delícia, 1h30, saí da festa, parei num posto, veio um amigo, me convidou, grandes chances de cagada. Né? E foi o que aconteceu com ele uma vez, não vou nem contar aqui, mas e o que acontecia com a gente? No nosso tempo, você ia no Rio Branco, acabava meia-noite, os bailinhos e tal. Depois você ia nos baitacão da vida, você ia nos florão da vida. E ali falava, vamos tomar um café no Figueira, vamos ver em Campinas, isso 2, 3 horas da manhã, carro, madrugada. Quantos amigos que se foram nessa ou se ferraram nessa. Questão de droga também sempre teve, mas a questão de droga é você saber falar não. Né? Eu sempre falei para meu filho, você quer experimentar droga algum dia? Me chama. A gente experimenta junto, ou você vai estar comigo. É difícil, é uma utopia? Pode até ser, mas é o certo. É o certo, porque esse moleque vai ouvir falar, fumando maconha, ou tá fumando... Vai ficar curioso, ele quer em algum momento experimentar. Então você tem que ter orientação, tá? Porque eu tive muitos amigos que fumaram maconha a vida toda e sempre foram muito bem-sucedidos, teve filhos, né? E teve amigo que em uma semana se perdeu na cocaína, morreu, matou ou fez alguma coisa braba que, né, marcou, tatuou ele pro resto da vida. Então é isso daí que eu tenho que falar. Muita coisa eu me arrependo, mas muita coisa eu repetiria. Eu peguei uma fase braba de droga, de coisa, eu tinha muito nos meios, dos shows. Então a gente convivia com o Traje a Rigor, Paralamas Sucesso, Tim Maia, né? Os caras estavam sem Skank e tal. Então era um mundo que tinha
né, as drogas. Os que souberam administrar estão aí até hoje. Os que não souberam ficaram pelo caminho. Talvez uma das coisas que eu mais repensaria. Não que eu tenha abusado, que eu tenha feito, né, tô aqui saudável, com 60 anos, experimentei, né, mas nunca fui vidrado por isso. Sempre gostei muito da vida. Então, a partir do momento que você coloca uma coisa na sua vida para melhorar, é legal. Mas a partir do momento que essa coisa começa a te levar para trás, aí ficou ruim. Gente, esse papo tá bom demais. Espero que você esteja gostando desse papo. E agora chegou aquele momento, o nosso quadro Você Sabia? E esse quadro tá especial, por quê? Agora nós vamos misturar gastronomia com conteúdo digital. Então o Bucha trouxe pra gente aqui algumas curiosidades bem interessantes, né, Bucha? Sim, Marcelo. Quando nós começamos a fazer a gastronomia no vídeo, né, assim, para esse consumo rápido das novas redes sociais e tal, eu lembro que tinha o Tastemade, né? Tinha algumas coisas gringas só. Aqui no Brasil, talvez o Tastemade Brasil estava fazendo alguma coisa e tal. Nem o Pão de Açúcar fazia, que sempre sair na frente. E hoje nós somos o terceiro mercado, né, de vídeos culinários. No YouTube, e eu acredito que, né, nas outras redes sociais também. Então, quer dizer, olha como que nós crescemos e fazemos bem. Porque a nossa gastronomia é muito boa, é muito eclética, né? Por exemplo, se você pega a gastronomia de um país frio, meia dúzia de coisas e tal, né? O Brasil não, o Brasil é um continente, né? Então você tem o frio do sul, o tempo temperado do sudeste, o calor do nordeste e tal. E tanto é que, para você ver, né, essa coisa de mercado de produtores independentes, né, de vídeo, seja ele ligado à gastronomia ou não, movimentou aí, né, quase 2 bilhões, né, em 2023. A pandemia veio para lacrar isso, para dizer que é o caminho mesmo, né? Por exemplo, eu tenho uma hamburgueria. O que eu vou anunciar? Eu tenho R$1.000 para anunciar a minha hamburgueria. O que eu vou... Estou saindo um pouco aqui do Não, tranquilo, pode ir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, um jornal, uma rádio, ou uma coisa, e vou gastar esses R$1.000 para anunciar, né? Olha, vamos lá na hamburgueria do Bucha e tal, que tem um hambúrguer maravilhoso. Ou eu vou gravar aquele hamburgão bonito virando, passando aquele molhinho no pão, né, apertando, saindo aquele ketchupinho, e vou colocar isso nas redes e patrocinar. E vou escrever assim: eu quero que o fulano de 25 a 35 anos que more no bairro tal veja isso. Pelo amor de Deus, né? De uma outra forma, dar um tiro de 12 para matar a rolinha. Né? Eu vou anunciar na EPTV uma coisa lá que custa R$35.000, que o cara vai lá, não tem. Quem que anuncia nessas grandes marcas, grandes supermercados, para fazer, né, um brand? Mudou a mídia. A mídia mudou. Para você ter uma ideia, Marcelo, quando no dia da facada do Bolsonaro, vamos voltar lá atrás. No dia da facada do Bolsonaro, aconteceu mais ou menos 1h30, 2 horas da tarde. Às 2h15, tinha mais de 20 vídeos de todos os lados da facada dele nas redes sociais. 10, 15 minutos depois. De quem? Do pessoal que estava lá gravando com o telefone. O mais rápido dali foi o rádio que avisou: o candidato Jair Bolsonaro recebeu uma facada em Juiz de Fora e tal. Isso depois de meia hora, 1 hora, ele conseguiu falar. O Jornal Nacional mostrou as imagens que a gente já tinha às 8h30 da noite. Estava velho já. O jornal, então, ia sair uma foto no outro dia, impresso. Então, quer dizer, acabou. O repórter hoje é o povo.
A gente vê lá pelos portais que a gente tem, o Jornal Americanense, são 111 mil seguidores que mandam vídeo pra gente. Acidente na Anhanguera, o cara tá passando, ele gravou, então já deu uma informação dele. Claro que a gente passa por filtro e tal, mas acabou. Por isso que essa briga, tudo que teve de pandemia, da Globo não podendo gravar, não vai ser tudo para esconder a mudança de mídia. Aí vem um presidente que não dá dinheiro, né, para coisa virar, a verba do governo, né, fazer propaganda. Então como que o cara sobrevive? É rede social mesmo, o dinheiro vai pro Zuckerberg lá mesmo e não tem jeito, velho, não tem como. E a gente resta o quê? Se adaptar, fazer programas como esse, esclarecedores, programas que o pessoal gostam de ver com conteúdo, coisa boa de se falar. Se a gente estivesse falando aqui, que tem também público para isso, mas do Fernando de Sorocaba, da Carcinha da outra e tal, talvez não tivesse esse mesmo, né, aproveitamento. Legal. Tá, mas viu, e tem mais, por exemplo, se você, hoje um canal de culinária, ele tem uma retenção de 50% do público. Então, quer dizer, todo mundo que está pesquisando, né, está curtindo a internet, 50% está procurando gastronomia, ou se dá bem, né, com gastronomia. E dessa turma, 60% já se beneficiaram de uma receita. Tá? Por exemplo, o Adriano aqui, eu falo assim, eu peguei uma receitinha, ela estava a fim de pegar aquela bonitinha lá do John Go e tal, mas eu tinha que ter vou fazer um risoto de palmito. Ela falou para mim que gosta de palmito, gosta de risoto. Puxei aqui no Clube do Gordinho, risotinho fácil, vou fazer para ela. Você entendeu? Isso é 60%, isso quer dizer, é muita gente, né? Muito bom. E você, tá gostando desse papo? Tá vendo que descontraído, que história, nossa, que episódio. Eu tô gostando muito desse episódio. E se você está gostando, curte esse vídeo, por favor. Compartilha com aquele amigo que quer aprender a cozinhar, para ele poder também ter acesso ao Clube do Gordinho. E ajuda o nosso canal a crescer, porque o papo tá bem legal. E você se lembra da primeira vez que você foi reconhecido por alguém por conta do canal, do Clube do Gordinho? Primeira vez, eu sempre vim do rádio, né? Já tinha sido uma coisa mais conhecida e tal, mas realmente o poder do vídeo é uma coisa impressionante. O meu programa ele passou nacional e regional sempre, mas nacional ele passou por um bom tempo, em alguns momentos pela Band, em alguns momentos pela NET. Então já teve casos de eu estar andando na praia, assim, totalmente, e alguém, Butch, você não é do Clube do Gordinho? Isso acontece muito até hoje. A questão da voz. Eu tenho um irmão mais novo que ele tem uma voz muito parecida com a minha, essa voz de taquara rachada. E ele estava uma vez num restaurante em Cancún, e com uma mesa de brasileiro, né? Falando alto e tal. E agora lembrei de uma outra. E aí uma pessoa levantou e foi até a mesa e ouviu, né? Ele falando, e falou assim: olha, você me desculpa, eu vim aqui, mas eu pensei que quem estava aqui era o Big Butch. Você conhece? Porque a sua voz é muito parecida dele. Ele falou assim: é meu irmão. Olha. Ele era um cara de Piracicaba, né? Ele falou, mas eu tinha certeza, porque é muito igual, né? Bom, então, isso aí foi uma. E uma outra vez também eu estava num avião, esperando, né, por decolar, e lá na frente. E entrou alguns amigos meus e eu falei alguma coisa, tipo, leva blusa, sabe, sei lá, alguma coisa. E uma pessoa ouviu lá no fundo do avião, levantou e veio, olhou para mim e falou, eu tinha certeza que eu ouvi. Mas o cara ouviu assim uma frase. Então, quer dizer, o poder da voz, a persuasão pela voz, né, não só pela imagem, é muito forte. Isso já me abriu muitas portas, muito caminho. Chegar em restaurante, fila de espera, já vem cá e tal. Fica até chato, né? Mas depende, não era sempre que a gente gostava de usar, né, a carteirada, vamos dizer assim, mas em algum momento a gente usava. É muito legal, essa coisa existe e é forte. Muito bom. E assim, o que você menos esperava fazer?
né, nas suas empresas e hoje você faz com bastante frequência? Na minha vida, Marcelo, as coisas foram acontecendo assim, uma coisa leva a outra. Por exemplo, trabalhando em rádio, você não consegue se sustentar apenas com o salário de rádio, né? Claro. Pausa só um pouquinho. Então, peraí, Zé Neves e Luiz Paixão. É por isso que vocês fazem stand-up, então? Ele tá falando aqui que só com o salário da rádio não dá para se sustentar. Só uma piadinha para uns amigos aí. O Zé Neves eu conheço. Então, para começar a rádio, você trabalha de 4 a 6 horas na rádio. Então você tem que ter um outro trabalho para complementar. E outra coisa, a gente tem, né, expectativas na vida. Aquilo que eu falei para você do tênis. Meu pai sempre conseguiu me dar bons tênis, boa vida. Então eu também teria que continuar com isso e dar para o meu filho, pelo menos manter o mesmo padrão. E eu tive muita sorte também com a pessoa com quem eu me relacionei, com quem eu me casei, estou até hoje, que é a Patrícia Meirelles Giacomin. Ela trabalhou muitos anos no Todo Dia, na Notícia, na Vox. Hoje ela presta uma consultoria muito legal na Rádio Azul, craque na parte de vendas, também autodidata, fez psicologia e foi trabalhar na área. Eu a conheci dentro de uma rádio, né? E nós estamos... Então, uma pessoa que me ajudou muito, com grana, inclusive, é o que eu digo, o homem trabalhando e a mulher em casa é uma coisa, é legal, mas a mulher que trabalha também, ela ajuda muito o homem e ela não depende só desse homem, é um grande lance também para os filhos, um grande exemplo. Então, o que eu tive que fazer... Claro que a gente não liga, acaba fazendo. Mas eu sou geminiano, sou artista, eu não gosto muito de trabalhar, acordar cedo. E por muitas vezes eu tive que acordar cedo mesmo, madrugada, e gravar, e fazer, porque a partir do momento que você opta por isso, você é do seu cliente, tá? O cliente manda em você. Então, ele te contratou para você estar lá às 5 horas da manhã para gravar uma corrida. Você gosta ou não gosta de acordar cedo, você tem que ir. Você vá cabreiro, mas com um sorriso no rosto e tal. Então, essas coisas, coisas que a gente... por exemplo, evento. Hoje em dia, eu cobro triplo para ir apresentar um evento. Por quê? Tenho mais. Eu querer sair de sábado à noite de casa, botar um terno, uma gravata, ir lá apresentar um evento, sabe? Com o mesmo punch que eu tinha antigamente, né? Então, hoje eu prefiro... não que eu não goste de dinheiro, não tem nada a ver. Mas tem coisas que você não precisa mais fazer. Então, para que eu vou fazer lá um evento de sábado à noite ou de domingo de manhã, né? Eu não preciso mais. Então, fiz muita coisa que eu não gostaria de ter feito. Hoje eu consigo selecionar melhor, mas faria tudo de novo, porque é sempre o que você quer primeiro. Por que eu estou indo lá? Porque eu quero que o meu programa continue, seja bom, e eu quero ganhar esse dinheiro, e eu quero atender esse cliente, e eu quero, sabe, não é que eu goste, tá? Então, isso tem diferença. Entendi. O profissionalismo passa por isso. E falando em gostar, qual a parte assim que mais te dá prazer no seu trabalho e a que menos dá prazer? Que menos dá prazer, a gente já acabou, né, assim, eliminando, né? Eu não gosto, por exemplo, assim, hoje eu não aceitaria coisas que nós fizemos muitos anos seguidos, tipo cobrir a festa do peão, das 6 da tarde às 6 da manhã, 10 dias seguidos. É brabo. Quando você tem 35, até 40 anos, você vai na boa, você curte, você volta, mas... chega uma hora, não dá mais, né? Então, isso é uma coisa que eu não curto mais fazer, né? Essa parte de reportagem, que nem eu viajava para gravar, ficava 15 dias fora. Pô, deixava criança pequena e tal. Hoje em dia, se puder não fazer, eu não faço, né? Assim, hoje que poderia, né? Tá tranquilo e tal. E o que mais me dá prazer, eu acredito que não é nem o... Eu acredito que o eu tenho uma gravação para fazer hoje. Ainda dá aquele nervosinho, mesmo que seja gravado. Ao vivo, então, é mais brabo ainda. Cada vez não vai pensar você que passa, não. Fica melhor, mas ainda sempre tem aquele suor, né? Aquele suor frio e tal. E acho que depois... Por exemplo, depois que eu gravo, que eu fico aguardando a edição, mas eu tenho meus conteúdos que eu fiz com o meu telefone.
a foto do prato, ou uma gravação lá, como chama quando a gente grava assim, os bastidores? Fugiu o nome agora. Então, essas coisinhas que depois que eu gravei, que eu estou em casa, né, no meu ar-condicionado, ou lá no meu sofá, que eu vou editar e pôr e ver. É a parte mais gostosa, aquela do dever cumprido. Sempre é muito bom. Muito bom, muito bom. E deixa eu falar mais uma vez da Spaces Redução Tributária. Você que tem parcelamento com a Receita Federal e você não sabe, mas você está pagando juros, está pagando multa, está pagando honorário. Então, entre em contato com o nosso parceiro, com o pessoal aqui vai te atender e com certeza vai ajudar você a reduzir. Como que funciona? Você entra em contato, passa o número do CNPJ da sua empresa, eles atendem também pessoa física, eles vão analisar os parcelamentos, né? E vão verificar e fazer para você uma simulação. E essa simulação, ela é gratuita, tá? O pessoal não cobra. Vão entregar uma simulação para você e você pode ter uma redução. E essa redução, ela já acontece dentro do próprio mês. Ou seja, você vai pagar bem menos do que você já paga. Não custa verificar, certo? Então, leia esse QR Code aqui que você vai cair direto no WhatsApp com o atendente ou acesse spaces.com.br. Bom, pessoal, agora chegou aquele momento que eu tenho certeza todo mundo sempre espera porque é sempre surpreendente. Agora o nosso convidado vai participar do nosso quadro Na Roda com o Dono. O quadro onde ele vai rodar a nossa roda, que tem 6 temas. Nós vamos debater sobre 3 temas. Ele vai rodar, né, um de cada vez. E a gente vai discutir junto aqui. Então é meio que no susto. Então por isso que o pessoal gosta desse quadro. Então, Butcha, vamos lá então. Colocar a roleta na tela. Isso. Pode já acessar? Pode. Pessoal, então a roleta está na tela. E agora ele vai rodar o nosso primeiro tema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Olha lá. Como lida com a exposição e críticas públicas? Não é fácil, principalmente no começo, né? É aquilo que eu estava falando, né? Melhorou muito, mas existe. Crítica o que faz a gente crescer, o que faz a gente se policiar para não fazer caca, é a opinião pública, é a crítica, né? Se você não ligar para nada, você vai fazer seu conteúdo, seja bom ele ou não, né? Então, a partir do momento que você está exposto, que você quer fazer a coisa legal e agradar todo mundo, que eu acho que é o grande lance, né, do comércio, agradar quanto mais pessoas, mais você vai ter esse retorno, né? Eu acho que a crítica é super bem-vinda. Eu digo, tem várias críticas, ainda mais nas redes sociais. Tem o concorrente que não gosta de você, tem o cara lá atrás que um dia você negou um emprego, ou você falou uma coisa atravessada, ou que... Por isso que a trajetória das pessoas deve ser a mais suave possível, né? Não deixar portas fechadas. Eu trabalhei várias rádios de Americana e região, trabalhei no Liberal, trabalhei no Todo Dia, trabalhei na Notícia, na Vox, trabalhei... Se eu voltar hoje, se eu chegar pro Marlon, se eu chegar pro Juliano e falar, eu tô precisando, eu quero voltar, eu quero escrever, minhas portas estão abertas. Por quê? Porque eu não fiz caca, eu não fiz nada, não traí, não joguei, não pus ninguém no pau, sabe? Foi tudo muito bem esclarecido, né? O dia que eu precisei parar de fazer o Liberal, eu cheguei pro dono e expliquei, falei, olha, tá acontecendo isso, eu não vou poder continuar. Até quando você precisa que eu entregue? Até quando você tem seus contratos publicitários? Tudo legal, tudo normal. Olha, eu estou saindo da Rádio Notícia, eu estou indo para a Educadora, mas viu, o dia que você precisa deixar as portas abertas. Então você vai ter muito menos críticas. O que você tem é crítica positiva. Butcha, e tal, viu? Olha, aquilo lá, se você tivesse cortado a cebola diferente, eu faço assim. Então tem tudo um jeito
né, de você colocar uma... Eu também critico muito nas redes sociais, adoro dar meus pitacos, mas não é o que você pensa. E no outro dia eu coloquei num comentário lá, o rapaz com 17 anos, 18 anos, 19 anos. No dia da formatura dele, a turma dele, lá nos Estados Unidos, se juntou e fizeram lá uma dessas coisas de internet, do TikTok, tipo, você tem que entrar em 3 casas que o outro indicar, apertar a campainha e sair correndo. Entrou em 2, a terceira o cara meteu bala e matou o cara. Caramba. Coisinha na internet. Aí eu escrevi assim, pô, se ele estivesse apertando uma garota, ele estaria vivo. Tipo, pô, o cara com 19 anos, formato, o que ele vai apertar a campainha nos Estados Unidos que todo mundo tem arma, meu? Aí já veio aquele monte de lacrador. Até uma falou assim, poderia ser a sua filha. Eu respondi, sim, estaria vivo, não tem problema que fosse minha filha ou de outra, não é isso que eu tô querendo, sabe? Mas tem muito lacrador, gente. Aí, mas o bom disso é que 4, 5 foram contra o meu palpite. E 1 milhão e... 1 milhão não, né? Mas muitos, milhares deram razão para mim, criticaram os outros. Por quê, meu? Aí o outro escreveu assim, porque as pessoas... Nossa, ele fez um julgamento meu, que eu até perguntei depois, você me conhece? O julgamento é esse? Com uma frase, você... né? O cara deve ter uma lâmpada mágica, porque ele, nossa, traçou meu perfil, né? Como eu era, como eu deveria ser, com uma frase. Pô, nada a ver, né, meu? Então... a gente tem que aceitar. Nesse mundo de hoje, você tem que olhar o peixe com os olhos e olhar o gato com o outro, né, velho? Você tem que... Tá certo. Você tem que ter eu digo, o meio termo, né? O meio termo é o mais legal. Mas eu aceito bem as críticas, claro. Muito legal, já começou com polêmica aqui. Agora vamos então rodar novamente. Clica aqui em eliminar. Eliminar esta. Vamos rodar de novo. Pode rodar. Vamos lá. Roda. Ó, qual marca que você sonha em fechar parceria? Tem alguma marca aí que você... Hoje em dia não mais. Por isso que eu falo, né? As coisas... Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E quando nós trouxemos, lembra aquele papo que eu falei para você dos painéis eletrônicos? Eu trouxe aquilo para a Americana em 89, 90. Era um negócio novo. O pessoal não estava acostumado, não tinha nem um protocolo para vender aquilo. E o pessoal colocava, né, eu coloquei numa esquina nossa, na Fernando de Camargo, com a Silos, num prédio da minha família, e no sinaleiro. Nossa, era muito legal, colorido já, uma tecnologia para a época muito legal. Hoje em dia, coitado, né? Tá ultrapassado. Mas, e aí... Como anunciar, como fazer, como atrair gente para aquilo? E na primeira semana nada, um painel caro, acho que era $24 mil nós pagamos na época, coisa cara, né? Eu vendi um carro, enfim, eu precisava investir, precisava fazer alguma coisa, né? Eu tinha acabado, ia casar naquele ano, aquela coisa e tal. E o que eu fiz? Eu falei, não vende nada. Eu peguei o rapazinho que trabalhava comigo, que fazia, eu falei assim, você consegue fazer o logotipo da Coca-Cola? Ele falou assim, perfeitamente não, mas eu fiz, ele ficou escrito da Coca-Cola. E eu coloquei lá, Americana, recebendo, Big Media, nosso painel e tal, pro apoio total da Coca-Cola. Aí o pessoal começou, Coca-Cola, aí em determinado momento, acho que eu coloquei, empresa daqui da Americana, mas eu coloquei também a asinha da Goodyear, sabe? Não intencionalmente, assim, mas porque eu queria me relacionar com pessoas e precisava fazer testes com o painel. O que eu vou colocar lá? Né? Então eu coloquei Goodyear, coloquei Coca-Cola, coloquei um parceiro nosso de farmácia, que era inquilino, e fui fazendo. Fomentou aquilo, de repente. Nossa, em 2, 3 meses eu tinha 20 e tantos clientes na minha grade, né? Então, eu acho que hoje, claro,
mais do que sonhar em ter bons parceiros, é conservar seus bons parceiros. E isso leva você a se reinventar todo dia, criar novidades para o seu parceiro. E outro dia, eu gosto de escrever músicas, poesias, essas coisas, e eu descobri as músicas de inteligência artificial. Você faz a letra, põe lá e escolhe. Eu estou me divertindo, fiz várias. E num determinado momento eu comecei a fazer receitas. Tipo, hoje é quarta-feira, feriadinho, uma feijoadinha. E fiz isso para o Pague Menos, né? Dizendo que as coisas eram do Pague Menos. Nós não usamos ainda, mas ficou muito legal, uma ideia incrível. Uma receita que, em vez de ter um fundo musical, tem uma música cantada e falada da receita, né? Que tudo tem no Pague Menos, tudo fiz para eles, adoraram a ideia, só estão ajeitando para produzir. Então, quer dizer, oferecer, do mesmo jeito que eu ofereci há 8 anos atrás, 9 anos atrás, as receitas para o marketing do Pague Menos, e deu certo, é um dos maiores engajadores do Pague Menos hoje, palavra deles, são as receitas, a gastronomia. É isso, mostrar, fazer Arosa. Eu gravo muito para eles. Nós temos 8 cozinhas cenários, estou fazendo mais uma. Então, quer dizer, estou indo buscar, estou investindo, eles não vão me pagar nada mais por isso, mas vão continuar fazendo mais vídeos. Então é isso, é investir no seu cliente que você já conquistou e sonhar, sim, vai lá buscar. Quando eu quis um cliente... Uma vez eu fui lá, bati na porta, a pessoa falou, olha, o seu programa é muito pequeno, se um dia nós vamos fazer Rede Globo. Quer dizer, tomei uma na cara, mas imediatamente fui no concorrente. E peguei, tenho ele até hoje, né? Então, quer dizer, tem que acreditar, vai atrás, mas às vezes o seu sonho é o seu maior pesadelo. Então, invista em sonhos concretos. Não fica com utopia. Vai, que vontade que eu tenho de cozinhar na Globo, no lugar da Ana Maria Braga. Pô, pode acontecer. Hoje eu não tenho mais essa pretensão, nem aceitaria. Já tive essas oportunidades, mas eu sempre levei a minha vida, né? Você vê o Faustão, por exemplo, o dinheiro que ele tem, os problemas que ele tem. Pô, até outro dia eu estava querendo trabalhar com 75 anos e tal. É diferente. As pessoas têm que pensar, pô, vai curtir um pouco a vida, vai fazer alguma coisa, mas não precisa aquela coisa de chegar na emissora às 7 horas da manhã, sair 10 horas da noite, com 75 anos, bilionário. Pô, né? Então, quer dizer, eu penso assim, ele não, ele pensa do jeito dele, deixa ele trabalhar, fazer o que quiser. Mas eu, de repente, se eu tiver que ir buscar um evento, vender um evento no final de semana para ganhar aí 500, milão, 2, 20 a mais, e tiver a oportunidade de ir para o sítio, em Andradas, tratar as galinhas, eu talvez prefira isso. Já teve a oportunidade de falar, vamos para Miami, tá tudo pago aqui, ou vamos para o Mato Grosso pescar. Vamos para o Mato Grosso pescar, Miami. Então, cada um tem o seu jeito e o seu estilo, né? Eu acho que o menos é mais, o simples é chique. Show, então vamos pro nosso terceiro tema. Tem mais um? Tem mais um. Então vamos lá. Vamos lá. A gente tá curioso aqui. Vamos. Receita que virou meme e viralizou. Teve alguma que virou meme? Aquela que eu falei pra você do Mocotó. Teve, claro. Tem as mais. Tem uma receita de costela. Você vê como é que são as coisas. Vou começar a gravar. Beleza. O que eu vou fazer? Vou fazer uma costela com mandioca. Beleza? Muito bem. Em determinado momento, eu errei e coloquei tomate. 2 latas de tomate pelado, em vez da mandioca. Estou gravando, ia gravar. Porque, na verdade, assim, quando você tem que aproveitar a gravação e tal, às vezes você não tem, né, dinheiro ou não tem tempo para comprar 2 bacalhaus e fazer os 2, na hora que tá você tem que fazer o corte e mostrar. Então a gente começava algumas receitas, deixava rolar para começar outra. Nesse meio, eu troquei, em vez de pôr a mandioca, eu pus o tomate. E costela com mandioca não vai tomate. Aí eu falei assim, bom, peraí então, eu tinha umas massas de lasanha, eu falei, vamos fazer um negócio diferente. Troquei, né, mudei a cabeça do programa e gravei com aquela costela uma lasanha de costela.
é um dos mais vistos hoje, deve ser o segundo ou terceiro mais acessado, né, do YouTube e das coisas. Uma coisa que eu nem tinha programado. Acabou dando uma certo. lasanha de costela, o que eu fiz? Aquele tomate virou molho, não dava para me tirar e pôr a mandioca, porque, né, já tinha comprometido o prato. Quer dizer, esqueci a costela com mandioca e virou a lasanha de costela, que nasceu na hora e hoje aí arrebenta. Viralizou. Às vezes é uma coisa que você pensa muito e não dá certo. Puxa, que legal. E você, tá gostando do papo? Você tá vendo que história? É isso que eu gosto. O Gestão Sem Gravata traz pessoas que têm uma história real, não aquelas pessoas que são superficiais. Ah, fiz um curso e vou ensinar isso. Não, viveu na prática. E hoje aqui a gente aprendeu muita coisa. Agora chegou aquele momento das nossas dicas de ouro, tá? Nas nossas dicas de ouro, a gente separou aqui 4 resumos, né, da nossa conversa de hoje aqui. Depois ele vai complementar se tiver mais alguma coisa. Mas o que a gente deixou anotado aqui foi o seguinte, que a simplicidade bem feita tem mais impacto do que um estúdio caro. Tem muita gente que tem um estúdio caro, mas não tem aquela coisa que conecta. E ele, né, por ter estúdio, ter a produtora, tudo, essa simplicidade dele bem feita gera muita conexão. E a consistência é o tempero secreto do sucesso. Ou seja, não adianta você ser bom em uma coisa, mas não ser consistente naquilo. Dá uma olhada, já fazem 20, o Clube do Gordinho, agora em agosto, 24 anos. Isso é consistência. Então tá lá gravando vídeo semanalmente. Então esse é o tempero secreto do sucesso. E quando a autenticidade encontra estratégia, o público aparece. Ou seja, muita gente sai fazendo as coisas, mas não tem uma estratégia. Ele não, ele teve a estratégia lá atrás. Tudo hoje tem que ter uma estratégia, certo? Até pra gente fazer uma simples gravação. E não como só estratégia, você tem que também ter conteúdo que agrada. Porque, Marcelo, tem muita gente aí que já quebrou 5 vezes, não tem uma casa para morar e tá falando sobre investimento, tá falando sobre meninas de 22 anos que nunca conheceram, falando sobre gastronomia, né? Outra que... Então, tudo bem, é válido, mas você tem que ter uma carga para falar. Como que você pode ser um coach de 23 anos? O que você aprendeu na sua vida com 23 anos? Pode ter aprendido muito mais do que eu em 60, mas você tem condições de arrebanhar, você tem condições de coisa. Aí também tem as coisas fúteis, né? As meninas que falam de moda, maquiagem, coisinhas, as influências, né, e tal. É isso, mas isso aí é um outro lado da... Legal. E o último aqui que eu anotei foi: quem se reinventa com verdade nunca sai de moda. Ou seja, nesses 25 anos aí, você teve que se reinventar no meio do caminho. Chegou a internet e muita coisa foi acontecendo. Tem muita gente que não se reinventa e acaba ficando para trás. Exatamente. Né? E hoje em dia, Marcelo, muito mais. A mídia, aquilo que eu falei da história do Bolsonaro, é que a mídia muda diariamente. O formato que as pessoas compram mídia é diferente. No meu tempo, programa desse aqui, programa de entrevista, era totalmente diferente. Hoje em dia você tem, olha quanta coisa, quanto recurso você tem. E mudou o nome, é podcast. Tá? Então, essas coisas você tem que se reinventar mesmo. Você tem que aceitar os convites. Você não pode subestimar. Eu recebi um convite lá do podcast Gestão Sem Gravata, mas nunca ouvi falar. Será que eu vou? Não vou? Vou, não ouvi falar, mas vou me interessar, vou saber. Se o cara tá me chamando, se o cara quer me ouvir, é porque ele tem um interesse, é porque eu tenho o que acrescentar para ele. Então, subestimar pessoas, subestimar produtos, o preconceito é que ferra o mundo todo. Pior que o preconceito, só o egoceito. Só as pessoas que batem no peito e falam, eu sou, porque eu sou. E pior que as pessoas são os pais que batem na cabeça do filho e falam, esse é meu filho, fodão, fudidão, esse é meu... Nossa, sabe tudo. Nada, sabe pra ele. E você tá ferrando ele. Mostre que a vida é dura. A não ser que você tenha $1 bilhão guardado. Tá certo. E aproveitando essa energia, se você pudesse deixar um único conselho
para quem quer começar a empreender ou quem já tem um negócio baseado nas suas experiências, qual seria esse conselho? Pode falar olhando direto para a pessoa. Zóio no zóio. Moçada, é isso que você falou, é o time. É o time, é o tempo, não só como horas passadas, mas o time das coisas. Adianta eu querer fazer, no dia frio de hoje, uma salada? Se investir. Adianta. O cara tá frio, meu. O cara quer comer uma sopinha. O cara quer... Então, o time da coisa. Adianta eu fazer uma coisa rápida. Por exemplo, eu quero conquistar aquela empresa. Não adianta eu colocar projeto bonito e tal, ir lá, bater na porta. Eu tenho que fazer a coisa acontecer, eu tenho que ficar conhecido, eu tenho que agradar tudo. Comida. Por que o meu arroz ficou bom e ficou ruim e o seu ficou bom? Time, porque meu arroz cozinhou no tempo certo, eu fritei a cebola no tempo certo, coloquei a água no tempo certo. Às vezes eu nem sei quantidade, mas o tempo é senhor da razão. Você não vai alcançar o sucesso, você não vai alcançar o topo de um dia para o outro, tá? E esse dia pode ser meses, anos e tal. Você tem que apostar, tem que se permitir a mudar no caminho, tá? Não adianta esse negócio de ego, porque eu sou, porque meu coach falou que eu sou e eu tenho que ser. Tudo bem, mas seja. Primeiro, antes de falar, sabe, antes de subjugar, isso beleza, isso por capacidade, você estudou mais que o outro, você estudou menos. Meu, é aquilo que eu digo, tô de saco cheio de ver príncipe que virou sapo, mas sapo que virou príncipe já vi também, um monte. Mas essas histórias são melhores. Então é isso aí, apostar, ir atrás, não perder tempo. Se você vê que a coisa não vai, corte na raiz, tá? Teve uma época que eu tinha uma loja de roupa, de multimarcas, muito conceituada e americana, muito legal. E deu aquela crise acho que do Fernando Henrique ou do Collor, não me lembro. E eu tinha um telefone ou dois. Naquela época eu tinha... Nossa, o telefone valia uma fortuna. E eu saí, eu falei para minha esposa, eu vou vender um telefone, ou os dois, pra gente pôr na loja. E no meio do caminho eu refleti. Eu falei assim, poxa, mas eu tenho essa loja, eu tenho esse estoque, eu tenho essas dívidas, eu já estou passando esse perrengue já há um tempo. O mercado, porque uma coisa é você fazer propaganda quando você não está vendendo. E outra coisa é fazer propaganda quando o mercado não está vendendo. Então eu falei, para que eu vou enfiar mais esse dinheiro na minha loja, que é uma loja já antiga, que pode ter... Eu vou fechar a loja, vou buscar um outro negócio, vou pegar esse dinheiro do telefone, talvez para investir num outro negócio, ou para quitar o que eu tenho e tal, ou nem vou vender um. E foi o que eu fiz, eu voltei para a loja e falei, Patrícia, nós não vamos vender os dois telefones, eu vou vender um, vamos fechar a loja. Ai, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer da vida? Vou fazer alguma coisa que dê dinheiro. Não adianta a gente ficar com a loja aqui lutando, né? E o Fernando Henrique e o, sei lá, o Collor, né? Então, aluguei o ponto que era nosso, né? Teve essa vantagem, e fui fazer outra coisa, montei um balcão de anúncio do jornal todo dia. Nossa, interior, balcão de anúncio do jornal, um jornal conceituado que acabou de abrir. Terceiro mês, nosso balcão já tinha vendido mais do que o jornal. Então, o que aconteceu? Roberto Zanaga levou a Patrícia embora do meu balcão para ser gerente comercial dele. Fechei meu balcão, mas eu tive, né, com a Patrícia, que é da família, um gasto, um custo, uma renda boa, e eu fui fazer outra coisa. Aumentei a Big Media, nunca nós tivemos, por exemplo, quando nós tivemos a loja, eu sempre trabalhei nas TVs, nas rádios, sempre com 2 ou 3 galinhas botando o ovo. Tá? Porque você não fica na mão, isso é muito interessante. Hoje em dia, se você tem um negócio sólido, legal, aposte nele, claro, viva para ele. Mas se você tem um negócio meio perrengue, que dá para você se associar a outra coisa, para ter um step, é muito legal. Legal. Olha, eu só tenho a te agradecer. Estamos chegando ao final do programa. Já? Eu quero
agradecer a sua presença, agradecer obrigado. A sua história, os conselhos que você deu aqui, com certeza. Eu mesmo vou assistir várias vezes. Que e bom. você que tá aí, ó, assista, volte várias vezes, porque você viu, tem muito papo bom. Então, obrigado mesmo, Marcelo, de coração. obrigado. E que uma coisa fique clara aqui. Eu sou um cara rico de saúde e de vida. Moro bem. Agradeço meu pai e minha mãe que deram uma base para mim, não só financeira, né? Mas também educacional e emocional, sabe? Sempre família mesmo, uma coisa muito, muito séria. E também, assim, fazer as coisas... Precisa ser milionário, ninguém precisa andar aí de avião, de helicóptero. É claro que isso vem, consequentemente, se você, né, fizer a coisa certa e tal. Mas você tendo suas contas pagas, levando uma vida gostosa, tendo condições de dar para os seus filhos, né, um pouco mais ou igual que você teve, né? Tem muita gente aí que pega herança e sai queimando, gastando tudo, e depois tem uma velhice... pobre, dificultosa, os filhos, quando não tem apoio, quando acaba o dinheiro e são pessoas que não aprenderam a trabalhar, aprenderam a sobreviver, vão ter também uma decadência na vida, não vai ser feliz. Sabe que o dinheiro saiu pela porta, o amor sai pela janela. Então tem isso. Você não precisa ser o mais rico, mas você precisa ser o médio, o cara que paga suas contas, o cara que separou da mulher, mas mantém o filho em ordem, ganhando. Não é aquele cara que gasta 2, 3 mil reais numa balada e falsifica o olerite para não dar dinheiro para o filho, que omite, né, um plano de saúde para o filho para poder sair com... Bom, enfim. Então, isso é riqueza. É você chegar com 60 anos, um pouco vai falar, fiz muita cagada na vida e tal, mas fiz muita coisa boa. Tá aqui os exemplos, tá aqui as empresas que eu deixei, tá aqui se são bons, dão fortuna, não importa, não devo para ninguém, tá tudo em ordem, ando com um carrinho bom. O dia que der vontade de eu sargar a bunda, eu vou pra praia. O dia que der vontade de eu passar frio, eu vou pra Monte Verde. Se um dia eu conseguir ir para a Europa fazer um tour, ótimo, se não, também estou feliz aqui e fiz a minha parte, né? Isso é legal, mas eu não tenho um empregado que me botou no pau, eu não tenho, se botou também, né? Brigamos por isso e eu acho que a justiça é bom para todos os lados, tem que ser. E é isso aí, meu, não espera muito não. E ó, cada vez que você sair para trabalhar, cada vez que você sair da sua casa, deixa o ego na gaveta, trancado, tá? Que o ego é o mal do mundo, já dizia Raul. Tá certo. Gente, que figura. Esse cara é maravilhoso. E acompanha o canal, hein, do Big Boot. Fala só a última vez pra eles. Clube do Gordinho. Onde você digitar Clube do Gordinho, vai aparecer. E de lá tem a minha rede, que é particular, que é o Boot Jacomim. Muita coisa que tem no Clube do Gordinho, algumas coisas mais pessoais, mas é só digitar Clube do Gordinho em qualquer lugar. Parece. Hoje eu não tenho mais site, não, eu só tenho YouTube e tal. Eu coloquei site... no Google, aparece um monte tem um milhão de coisa e tal. Mas a pessoa não copia mais a receita, aquela coisa de printar a receita, levar. Ela assiste. Hoje o pessoal desmistificou muito, né? Como cozinhar, né? Só vendo o vídeo. Então ele repassa o vídeo, ouve, vai e volta e tá lá nas redes sociais. Legal, muito bom. Pessoal, então esse foi mais um episódio do Gestão Sem Gravata, mas antes eu quero fazer os agradecimentos aqui. Eu quero agradecer você que acompanhou esse episódio, que ficou aí firme até o final. Quero agradecer também o pessoal aqui da nossa produção, o Adriano, o Vitor e o Bruno também, que vai ser responsável pela nossa edição aqui. E esse foi mais um episódio do Gestão Sem Gravata, o talk show que tempera a gestão, empana a burocracia e serve histórias de empreendedor com gosto de quero mais. E se isso fez sentido para você, manda para frente, deixa o like, comenta, compartilha, porque conteúdo bom assim é tipo receita boa, tem que passar adiante. Eu sou Marcelo Mello, da Spaces, te espero aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas. Porque aqui o papo é igual receita boa, tem base, tem improviso
e muito tempero real. Aqui a decisão é no fogo alto, com história de quem virou o jogo com o que tinha na geladeira. E claro, como sempre, sem gravata.